E aí, turma, tudo jóia? Essa primeira aula de óptica geométrica, ela versa sobre os conceitos introdutórios para que a gente compreenda bem o desenvolver dessa parte da física. Esses conceitos versam desde o raio luminoso e suas aplicações, utilizando os fenômenos da absorção, da reflexão e também da refração. Então vem comigo. A óptica se divide basicamente em duas vertentes. Quem são essas vertentes? A óptica geométrica, que é nosso foco nesse curso, que se baseia no conceito de raio luminoso para se relacionar com os fenômenos da reflexão, da refração e também da absorção. A óptica geométrica consegue explicar com certo grau de razoabilidade, por exemplo, o decompor de uma luz branca ao passar por um prisma. Cada cor que compõe a luz branca tem índice de refração diferente para esse material. Portanto, baseado na refração, é uma boa explicação para esse caso. A óptica geométrica já não consegue explicar o colorido de uma bolha de sabão, o que fica a cargo da óptica física, que possui uma vasta gama de fenômenos. Entre esses fenômenos, por exemplo, que são calcados na ondulatória, está a interferência, que é o fenômeno capaz de explicar por que a bolha de sabão fica com esse aspecto colorido. Nós temos também que estudar o espectro eletromagnético. Apesar de ser apenas uma introdução à parte ondulatória, é importante para nos situarmos onde a óptica geométrica pode atuar, a fim de que gere a situação de sensação de luz visível para a gente. O espectro eletromagnético é composto desde ao vermelho, que tem comprimento de onda de aproximadamente 700 nanômetros, até o violeta, de comprimento de onda de aproximadamente 400 nanômetros. Essa região é a região da luz visível. Então a óptica geométrica vai se concentrar nessa região para poder atuar. No vácuo, a luz se propaga com aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Ou transformando para quilômetros por segundo, seria 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. Essa é a região na qual os nossos estudos vão se concentrar. A velocidade da luz depende do meio material no qual ela se propaga. Lembrem-se, essa velocidade citada de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo no sistema internacional é válida exclusivamente para o vácuo. Em outros meios materiais, cada cor adquirirá uma velocidade diferente. Embora isso seja verdade, nosso interesse é aproximar o modelo do vácuo do modelo do ar, onde a velocidade será 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Definimos, portanto, o que seria um ano-luz. Um ano-luz é, portanto, uma medida de distância. Essa medida de distância é aproximadamente 9,5 vezes 10 a 12 km, que é uma distância enorme. Mas essa distância é utilizada em termos astronômicos. É na astronomia que ela vai importar para a gente. Embora isso seja verdade, você não precisa memorizar esse valor, mas precisa saber do conceito. É um conceito simples que vem da ideia de movimento uniforme, onde ΔS é o produto de uma velocidade por um intervalo de tempo. Ou seja, um ano seria o intervalo de tempo, viajando à velocidade da luz nos daria, portanto, essa distância. O fato da luz se propagar com aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo nos traz uma consequência.
Lembre-se que essa é a maior velocidade possível na natureza e a informação depende dessa viagem. Ou seja, nada do que vemos agora de fato foi emitido pela fonte luminosa no mesmo instante. Um bom exemplo disso é a distância Sol-Terra. A distância Sol-Terra, interpretadas em tempo-luz, é de aproximadamente 8 minutos e 20 segundos luz. Significa que se você tirar uma fotografia do Sol agora, você não estará vendo o Sol como ele é, mas como ele era há 8 minutos e 20 segundos passados. O mesmo vale para as estrelas mais longínquas. Uma estrela que está a 1 milhão de anos-luz significa que a fotografia tirada hoje é a fotografia de como a estrela era há 1 milhão de anos. Então, pessoal, vamos ver dois exemplos que dependem desses conceitos estudados até aqui, que são o conceito de ano-luz, que é uma distância, e o limite da velocidade da luz que a gente tem no vácuo, que é aproximadamente 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Portanto, acompanhe comigo o exemplo de número 1. Foi tema do Enem a seguinte questão. Seu olhar, Gilberto Gil, 1984. Na eternidade, eu quisera ter tantos anos-luz quantos fosse precisar para cruzar o túnel do tempo do teu olhar. Gilberto Gil usa na letra da música a palavra composta ano-luz. O sentido prático em geral não é obrigatoriamente o mesmo que na ciência. Na física, um ano-luz é uma medida que relaciona a velocidade da luz e o tempo de um ano e que, portanto, se refere a simples a questão. Leu aqui e compreendeu que ele está querendo tratar do ano-luz. E o ano-luz é uma medida de distância. Por qual motivo? Por um intervalo de tempo de um ano percorrendo a velocidade da luz naquele meio, que o caso mais comum utilizado é o vácuo, é o que chamamos de ano-luz. Portanto, o produto intervalo de tempo vezes velocidade compõe uma distância. Marcaríamos aqui o item C nesse probleminha 1. Probleminha número 2, que vai servir como exemplo para a gente. Na terça-feira, 12 de abril de 2016, o físico Stephen Hawking anunciou que, em parceria com os empresários Mark Zuckerberg, o criador do Facebook, e o bilionário russo Yuri Milner, sondas serão enviadas para Alpha Centauri, que é o astro mais brilhante da constelação de Centauro e a terceira estrela mais brilhante no céu visto a olho nu aqui da Terra. A ideia faz parte do projeto Breakthrough Starshot, que desenvolverá nanosondas minúsculas e as enviará para o espaço usando raios de luz, impulsionando-os a 20% da velocidade da luz. Perceba aqui, pessoal, uma informação importante numérica. Essas sondas serão impulsionadas a 20% da velocidade da luz. Portanto, nós já podemos escrever aqui que a velocidade dessas sondas tem um valor de 0,2, que é a mesma coisa de 20% da velocidade da luz. O sistema de Alpha Centauri fica a 4,4 anos-luz. Observe que a questão se entregou bem aqui nesse ponto. Ela usou a ideia de 4,4 anos-luz e ainda frisou, fez questão de destacar que isso é uma distância. Então ficaria difícil de você errar essa parte, né? 4,4 anos-luz é uma informação ligada à distância. Portanto, você já pode escrever aqui que o ΔS seria de 4,4 anos. Perceba como é que eu vou escrever isso, vezes a velocidade da luz. Continuando então, ele diz o seguinte: se for bem sucedida, a missão pode chegar a Alpha Centauri cerca de X anos após seu lançamento, afirmou Hawking. Calcule o tempo X
que a sonda demorará para chegar à estrela Alfa de Centauri. Considere a velocidade da luz como sendo 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. A boa notícia que eu tenho é que você nem vai precisar desse valor numérico. Lembrem-se da definição lá do movimento uniforme. Nós vamos considerar que essa luz se propaga todo o tempo com o mesmo valor e utilizamos V igual a ΔS, ΔT. Deixa para colocar os valores no final. Quem seria esse intervalo de tempo? Esse intervalo de tempo seria o espaço que foi percorrido a essa velocidade. Portanto, o intervalo de tempo pedido na questão seria do ΔS, que seria 4,4, atentos à forma como eu vou escrever, anos viajando à velocidade da luz, dividido por essa velocidade, que é apenas 20%, que é a mesma coisa de 0,2 da velocidade da luz. Professor, eu posso cortar aqui, retirar essa informação aqui, ó, com essa informação? Pode, não só pode, como deve, tá? Então, 4,4 anos multiplicado por 10, para a conta ficar mais fácil, ficaria aí 44 anos dividido, deve-se multiplicar também embaixo por 10, né? Para tirar essa vírgula. Ficaríamos, portanto, com 22 anos, que é o tempo de chegada dessas sondas Alfa de Centauri. Perceba ainda o absurdo de algumas respostas, como a do item A e a do item B, pois nada pode ser mais rápido do que a velocidade da luz no vácuo. A luz demoraria 4,4 anos. E a proposta do item A e do item B é que seria mais rápido do que a luz, pois o tempo seria menor. E esses itens são impossíveis. Os itens possíveis de respostas seriam, dentro da física, seriam esses itens aqui, que seriam os itens de 22 até 120 anos. Porém, com os cálculos, nós chegamos à conclusão que só é possível marcar 22 anos. Duas questõezinhas simples, uma envolvendo o conceito de ano-luz e outra envolvendo as contas que podem vir ligadas ao movimento uniforme, usando a velocidade da luz como uma constante. Bem simples, né? Então, turma, essa foi a aula 1, espero que vocês tenham gostado, tá? Na descrição aqui você vai acompanhar o link e nesse link você vai ter no Google Formulário mais 4 questõezinhas para você responder. Você saberá em tempo real, faz o cadastro lá e você saberá em tempo real a sua performance, como é que está o seu aprendizado. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar com os amigos. Um abraço e até a próxima aula.